Saudações, meninos e meninas. A gente vai dar continuidade à nossa aula e, como você já sabe, caderno 4, tá? E unidade 2, vamos falar de transportes, ok? Sobre os meios de transporte e algumas outras questões que são interessantes. A gente pensa que sabe bastante coisa sobre isso, mas tem umas paradinhas bem interessantes que eu espero que a gente compartilhe, tá? A partir de hoje. Bem, quando a gente fala de transporte, a gente fala sobre circulação, né? Sobre deslocamento de pessoas, mercadorias, enfim, dinheiro, serviços, de produtos, de uma série de coisas. E é importante que essa situação de transporte esteja funcionando bem, porque é uma questão econômica vital, mas não só econômica, né? A nossa vida, ela depende muito dessa capacidade de deslocamento, tanto da gente quanto das coisas que compramos e vendemos. Então, quando a gente fala de circulação de produtos, é o processo pelo qual são transportados os bens produzidos de um local para outro. Ok? Esse conceito é bem importante para que vocês tenham em mente. Tá? E a função dos meios de transporte, por mais óbvio que possa parecer, né? A principal dela é integrar as áreas de produção ao mercado consumidor, tá? E também para transportar pessoas e serviços. Aqui tá bem aqui, não selecionou, mas agora tá aqui, ó. Transportar pessoas e serviços. Basicamente. Falando de transporte, a gente tem aqui basicamente os terrestres, aéreos e aquáticos. Nos terrestres nós temos esse aqui em comentar, credo, mototáxi e motos de modo geral, né? Temos o rodoviário aqui, ônibus, caminhões, carros, as motos também, claro. Os ferroviários aqui, o trem-bala, metrô, enfim, a Maria Fumaça. Esse daqui, para nossa realidade, quando eu for prefeito eu vou colocar trem-bala aqui, vocês vão ver. Watch em mim. Os trem-balas eles são, e os metrôs, né, são meio de transporte muito utilizado, sobretudo nas grandes cidades, né? É diferente do trem, tá? Não é a mesma coisa que trem. O trem já é um pouquinho diferente, sobretudo porque o trem normalmente ele é na superfície e o metrô ele é subterrâneo. Os trem-balas também, apesar de que o metrô, tanto o metrô quanto o trem-bala, por assim dizer, eles têm áreas onde eles correm na superfície, né? Mas eles são muito mais subterrâneos e são meios de transporte muito utilizados, tá? O aéreo todo mundo sabe, né? Aviões, helicópteros, discos de voadores, enfim. E os aquáticos também, que é uma realidade muito forte aqui no nosso município. Não esse transatlântico enorme, ou esse navio cargueiro, mas aqui, né, nos rios, na nossa região. Quando a gente fala de transporte aquático, a gente vai falar tanto do marítimo, oceânico, obviamente, quanto o fluvial, né, dos rios, tá? Rios, lagos, lagoas, enfim. Ok? E esses três modais de transporte, essas três modalidades de transporte são as que nós temos em maior uso, tá? E elas formam uma rede. Essa rede de transporte, no caso, é essa conexão entre esses pontos de diferentes localidades que são unidos através de um desses três tipos de modais de transporte que nós colocamos para vocês agora, certo? E quando a gente fala de transporte, cara, a gente precisa ter em consideração, sobretudo quando a gente fala de mercadorias, é preciso entender o seguinte: dependendo do que você vai transportar e de onde e para onde você vai transportar, pode ser mais viável um modal ou outro. Quando eu digo modal, eu quero falar assim, pode ser mais útil um tipo de transporte ou outro, tá bom? Deixa eu só fechar essa porta que tá um barulhinho aqui. Já vem. Voltei. Desculpe. Tá. Acabou meu café. Então, assim, se tem que levar em consideração isso. O que se transporta e de onde e para onde, tá? Então, dependendo dessa situação, uma modalidade de transporte, ou como a gente fala, o nome correto, um modal de transporte vai ser o mais adequado, o mais indicado, ou não, tá bom? Se eu for querer mandar, sei lá, daqui para São Paulo, pegar como exemplo, eu
Eu comprei uma TV recentemente. Veio via terrestre, veio de carreta, certo? Por quê? Porque uma TV é uma coisa que não apodrece, não estraga, certo? Não é tão pesada, então o transporte é de boa. Se eu fosse comprar de São Paulo para cá, por exemplo, não sei, de repente uma planta, provavelmente viria de avião. Por quê? Porque planta é um negócio que, mesmo que bem cuidado, ela vai ir, ela morre, certo? Então, quanto mais rápido chegar aqui na minha mão, melhor para mim, melhor para quem vende, melhor para todo mundo, tá? Então, perceba que dependendo da situação, dependendo da distância, dependendo do que se transporta, dependendo de alguns fatores, a gente vai ter uma maior predileção por um método ou outro. Esse gráfico aqui, ó, ele mostra mais ou menos um comparativo entre os modais, entre as modalidades, os tipos de transporte e a capacidade de carga. Enquanto que nas hidrovias, que são os rios navegáveis, nós temos um comboio que pode levar 6 toneladas, no caso 4 chatas e um empurrador, e tem mais ou menos ali 150 metros, tá? A ferrovia, 2,9 comboios Hopper, né, com 86 vagões de 70 toneladas, levando 1,7 km de comprimento, ao passo que 172 carretas de 35 toneladas bitrem, ou seja, naquelas carretas que são, sabe, tem dois vagões, por assim dizer, a 13,5 km de comprimento, né, sendo que 26 km estão em movimento. Então, você perceba que aqui nós temos 6 toneladas, aqui nós temos 70 toneladas e aqui 35 toneladas. Obviamente que, de modo geral, claro, obedecendo aquelas especificidades que eu falei no início, de modo geral, o transporte ferroviário, gaguejei, o transporte ferroviário é mais adequado, é mais indicado, sobretudo em países grandes como o nosso. Países da dimensão do nosso, que é um país continental, 8 milhões e meio de quilômetros quadrados, é muito mais econômico você ter transporte ferroviário. Só que no Brasil, na verdade, a nossa matriz de transporte ela é rodoviária. No Brasil se utiliza muito mais as rodovias do que as ferrovias. Tudo bem que o custo da rodovia ele não é tão alto assim, certo? Mas as ferrovias são muito mais baratas, tá? Elas são um pouco mais lentas, é verdade, mas para um país como o nosso, a ferrovia ela é o ideal, porque você consegue transportar grande quantidade, 70 toneladas, isso eu estou falando de digamos assim, um trem, né? Com seus vagões e tudo mais. 70 toneladas de uma vez. Enquanto para você ter aqui esse mesmo valor nas carretas, você vai ter que ter o dobro dessas 172. Eu não vou fazer conta porque eu sou de humanas, mas enfim, vai dar um valor bem alto. Tá? Então, assim, é muito mais viável transportar com as ferrovias. O problema é que no Brasil nós temos poucas ferrovias, e isso é de propósito, porque desde os anos 50, o governo, a partir do Juscelino Kubitschek e dos que vieram na sequência, começaram a apostar na construção de rodovias. Estradas, estradas, estradas. Por quê? Porque eles queriam atrair a indústria automobilística. Então perceba que para atrair a indústria automobilística, ou seja, as montadoras de veículos, eu preciso ter no Brasil estradas, certo? Eu não vou trazer uma indústria que fabrica carros para mostrar para ele, olha, estou cheio de ferrovia. Não, eu quero mostrar, olha, traz teus carros para cá porque a gente tem estrada para o teu carro rodar. Então, por conta disso, essas empresas elas vieram para cá atraídas por isso. Os governos então começaram a abrir estrada de tudo quanto é jeito, para tudo quanto é lugar, inclusive aqui na Amazônia, né? Foi a partir dos anos 60, 70 que começaram as rodovias, que até hoje muitas delas nem foram terminadas, ainda tá só lama, mas enfim, tá rolando. Os carros estão os carros então estão andando por lá ou atolando por lá, né? E infelizmente a gente vai ver num gráfico que vem na sequência que a gente está meio que na contramão do mundo, tá? Olha aqui embaixo nesse gráfico bem aqui, ó. Comparação das matrizes de transporte de carga. Quando eu digo matriz de transporte de carga, eu quero dizer assim, qual é o principal meio de transporte utilizado em determinados países? Isso que é a matriz de transporte de carga. E quando eu digo meio de transporte, eu não estou falando se é caminhão, se é carro, se é carreta, se é moto. Não, eu quero dizer, é principalmente ferroviário, rodoviário ou marítimo, tá? Ou outros. Pode ser o aéreo, só que o aéreo ainda é uma realidade assim, que não é a principal para transporte de cargas, ok? Em países do tamanho de um porte territorial parecido com o Brasil, ou seja, países grandes, países de grande extensão. Perceba que a maioria deles
A maioria deles mesmo tem o transporte ferroviário como aquele que está ou na maioria ou ali muito próximo da maioria. A Rússia, 81%. A Rússia é o maior país do mundo. 81% do transporte de carga na Rússia é ferroviário. No Canadá, 46%. Na Austrália, 43 contra 53. Na Austrália, o rodoviário ainda é maior, mas o ferroviário é muito grande também. Estados Unidos, a maior parte, ferroviário. Na China, a gente tem aqui uma, digamos assim, o transporte rodoviário ainda é maior, mas o ferroviário é muito grande também. Enquanto que no Brasil, te vê, apenas 25% ferroviário, 58% rodoviário e apenas uma pequena parcela aquaviária. O que também é um problema, porque as hidrovias, o Brasil tem muitos rios navegáveis, muitos rios que poderiam fazer transporte de mercadoria, de pessoas, que não são utilizados por uma questão de opção, né, dos governos, né, não é só deste atual, dos governos que vieram anteriormente também, sendo que a utilização de hidrovia se mostra mais barata, se mostra menos poluente. Tudo bem, demora um pouquinho mais. Só que aquilo que se ganha em relação à poluição, ou melhor, aquilo que não se ganha com a poluição e aquilo que se economiza em questão de valores, acaba tornando uma excelente opção. Só que, no entanto, ela é pouco utilizada. O transporte ferroviário, como eu disse, né, foi uma opção desde tem mais de 60 anos que o governo brasileiro vem utilizando muito mais as rodovias do que as ferrovias. E as ferrovias elas são utilizadas basicamente para transporte de minérios, né, levando das jazidas, onde esses minérios são extraídos, para os portos e tudo mais. São poucas as mercadorias que a gente compra, que você mesmo pode comprar na sua casa pela internet, que vão ser transportadas por meio de trens. Até mesmo o transporte de pessoas por meio de trens, enquanto que vários países da Europa, a Europa toda quase, é ligada através de redes, além de rodoviárias e hidroviárias, ferroviárias também. Você consegue atravessar a Europa inteira de trens, fazendo viagem de um país para outro tranquilamente, enquanto que no Brasil essa é uma realidade bem distante. Mas como eu disse, quando eu fui eleito prefeito, moleque, eu vou mudar isso. Mentira. Esse aqui está falando sobre o gráfico que nós acabamos de ver. Esse aqui é o que eu acabei de dizer. Esse parágrafo aqui está só meio que concordando com o que eu disse. Ou eu concordando com o parágrafo, enfim, a gente está concordando. No Brasil, os transportes. Aqui tem uma paradinha aqui. A gente vai vir até aqui. Então vamos voltar aqui. Pois é, como eu falei, no Brasil a gente tem uma situação já bem definida. Acho, pelo menos assim, não tem nenhum indício de que essa nossa modalidade de transporte vai mudar. Mesmo que assim, que a gente perceba que no mundo cada vez mais a gente está, as empresas mesmo, elas estão cada vez mais apontando para um caminho da energia limpa, dos carros elétricos e tudo mais, que não poluem, que não agridem tanto o meio ambiente. No Brasil a gente está meio que na contramão. Mas é isso aí, tá ok? E falando do nosso pequenino país, se você olhar esse gráfico aqui, ele fala sobre a distribuição da modal de matriz brasileira de transporte regional de cargas. Ou seja, resumindo, a gente vai ver qual dos transportes é mais utilizado no Brasil, né? E esse TKU seria tonelada por quilômetro útil, que é uma unidade de medida utilizada para identificar a quantidade de energia necessária para transportar certas cargas, ou seja, o quanto vale a pena você utilizar esse tipo de modalidade de transporte. Então, sem nenhuma surpresa, para uma surpresa de 0 pessoas, a gente tem aqui rodoviário de novo, 52%, mas assim, disparada na frente. O ferroviário vem um pouquinho atrás, 30%, cabotagem, que é esse transporte aquaviário realizado entre os portos, né, do litoral, ou seja, aqui à beirada do Oceano Atlântico, de um porto ao outro, aqui no litoral. Esse transporte a gente chama de cabotagem. O hidroviário entre os rios, uma parcela muito pequena, 5%, que é muito pouco mesmo, ainda mais se comparado o potencial e a quantidade de rios navegáveis que a gente tem. E o dutoviário, que são aquele transporte feito em dutos, ou seja, como se fossem encanamentos, só que bem maiores, claro, onde se transporta primordialmente petróleo e gás natural, tá?
Então, cara, o rodoviário é 52%. E assim, se ainda fossem rodovias bem conservadas, vá lá, né? Mas a gente sabe que a situação no Brasil é bem diferente. O nosso país ele tem rodovias, algumas muito boas e outras, melhor nem comentar. Ah, e a gente ainda tem outra situação, né? Que boa parte dessas rodovias, sobretudo as federais, elas estão passando, já não de hoje, já tem algum tempo, por um processo de privatização. Aqui a gente não tem esse lance de pagar pedágio, mas em certas estradas, em outros lugares, como São Paulo, Rio de Janeiro e outras regiões, você paga pedágio. No caso, você paga pedágio para que é uma empresa que compra aquela rodovia, ela compra o direito de administrar aquela rodovia e ela cobra para você andar nela. Teoricamente, esse dinheiro que você paga seria para fazer com que a rodovia estivesse sempre sinalizada, iluminada, com asfalto de qualidade, acostamento e tudo mais. Na prática, a gente sabe que nem sempre é assim. Mas essa é mais uma das maravilhas do nosso transporte rodoviário. Aqui o que eu falei para vocês no começo e aqui no livro está só depois. Mas é aquela justificativa, né? A partir dos anos 50, a aposta na indústria, sobretudo a indústria automobilística, foi o que fez com que o nosso modal de transporte fosse baseado na rodovia e não na ferrovia. E agora a gente sabe que essa foi uma decisão, se não errada, pelo menos assim, não 100% acertada, porque não era preciso simplesmente não adotar as rodovias, mas que desse às ferrovias como é que eu posso dizer, a atenção adequada, coisa que não foi feita até hoje. E eu não tenho esperanças que seja feita, pelo menos no futuro, em breve. Ok? Esse é o jogo rápido aqui, são duas questões, 4, vamos lá. Fica para vocês fazerem, para nós fazer. A gente vai fazer junto. Mentira, quem vai fazer são vocês. E a gente se vê daqui a pouco, tá bom? Tchau. Tchau.